Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para mais uma reunião de estudo da palavra, em nome de Jesus. Eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida, que está aqui comigo nesse dia, exaltando, glorificando e bendizendo o Senhor juntamente comigo. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe onde você estiver, grande, rica e poderosamente. Sem mais delongas, para que o vídeo não fique longo, eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro, se você gostar do conteúdo, que você dê um like e principalmente compartilhe, se inscreva e ajude a gente a divulgar isso para mais pessoas e mais lugares através da rede social. Com muita humildade eu peço isso, não dependa disso, mas se você puder, em favor das almas, compartilhar, eu agradeço. E segundo, mesmo que o vídeo seja longo, você pode acelerar ele para ir mais rápido, para você não perder todo o conteúdo, porque às vezes você vem programado aqui para falar 10, 15 minutos e de repente o Senhor leva você a uma direção, porque Ele conhece quem é que está aí do outro lado. Ele sabe, eu já fui ministrado quando eu preparo a palavra, mas Ele sabe quem está aí do outro lado, o que precisa ouvir, e às vezes não é todo o conteúdo, às vezes está lá no finalzinho o que você precisa ouvir. Então que o Senhor te ministre grandemente, poderosamente no seu coração, e eu agradeço se assim você fizer. Sem mais delongas, abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 53, Salmos de Davi 53, capítulo 53 do livro de Salmos, para o louvor e glória do Senhor. Vamos ler do 1 ao 5, que diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus, todos se corrompem e praticam abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem meu povo como se comesse pão? Eles não invocam Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam, tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor Deus, para essa tarde, esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor preparou por bondade sua. Pedimos ao Senhor, Pai, ó Deus, que a revelação desta palavra esteja agora à disposição de todo o coração reto, sincero, justo diante do Senhor para compreendê-la e praticá-la. Que Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, um entendimento novo, até do que está oculto nesta palavra, para que seja para nós parte do aperfeiçoamento que Ele está realizando nesses últimos dias na terra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém? O tema desta reunião de hoje é: Deus procura na terra homens piedosos. Homens piedosos é o que Deus procura. No versículo 1 nós já vemos aqui que disse o nécio no seu coração. Nécio, você pode ter aí o dicionário à mão e você vai procurar que nécio é ignorante, é estúpido, é ímpio e também mau. Então disse o ímpio, o mau, o malvado, o estúpido, o tolo no seu coração: não há Deus. Não há Deus. E o que mais o nécio diz acerca das coisas que estavam nessa época acontecendo, e Davi relata, e trazendo para os nossos dias, nós vemos uma comparação de que a situação na terra parece realmente cíclica. Porque há 3.000 anos atrás, praticamente, Davi escreve e diz essas coisas. E hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: não há Deus. Porque se houvesse Deus, Deus não deixaria, Deus não impediria, Deus, na hora de acusar, apontar
Mas na hora de buscar Deus com um coração piedoso, é o homem. Então veja, quando as coisas estão boas, está tudo tranquilo, eu fiz, eu realizei, eu comprei, eu adquiri, eu negociei, eu tomei posse, Deus fica à margem. Agora, quando a coisa não dá errada, não dá certo, a primeira coisa que é, onde estava Deus? Eu já sirvo ao Senhor há tantos anos, eu já fiz monte, campanha de oração, de jejum, de consagração, como se isso fosse regra de Deus, dizendo que ele se veria obrigado a cumprir o resultado das minhas ações. Ou seja, eu fiz um jejum de 21 dias com propósito X, então eu não aceito, Deus tem que dar. Não. Isso não faz parte do caráter de Deus. Existem sim coisas que são incondicionais da parte de Deus e condicionais da parte de Deus. Sim, mas a hora, o tempo, o jeito, o caminho, a estratégia, o plano, os elementos, as pessoas, até o cheiro, é Deus que vai determinar. Porém, nem sempre o que Deus faz, como faz, chega até nós do jeito que a gente esperava, ou no tempo que a gente aguardava. E o que as pessoas fazem? Se desviam, se apostatam, se queixam, murmuram e acusam a Deus por não ter feito aquilo que elas entendiam como bênção. Então disse o Nécio em seu coração: não há Deus. E ele continua, porque se nós formos lá em Lucas 12, 19, a palavra do Senhor nos ensina, olha lá, Lucas 12, 19. Então direi à minha alma, essa é a parábola do homem rico tolo, ou nécio, estúpido. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então veja bem que o nécio, em seu coração, ele diz 6 coisas que comprometem a sua vida e a sua salvação. Primeiro, que não há Deus, porque aqui esse rico, ele fez com seus próprios recursos, ele se achava o sábio, o cara que teve a ideia, eureka, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele dá um conselho aqui, ó: minha alma, descansa, come, bebe e alegra-te, ou folga-te, como algumas traduções. Aí vem Deus e diz assim, ó: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então muitos de nós hoje estamos envolvidos, como naqueles tempos, numa questão muito séria acerca da existência de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, da onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Hoje nós questionamos a existência de Deus, por quê? Porque paramos de orar. Quando você para de falar com uma pessoa, ela cai no esquecimento. E oração é falar com Deus. Quando você deixa de conhecer uma pessoa, é porque você parou de falar com ela, logo você parou de orar. Então como é que você vai conhecer uma pessoa? Jó, ele disse: antes eu te conheci e ouvi falar, hoje vim contigo andar. Você pode traduzir: antes eu conhecia de pessoas pregando para mim, falando para mim, mas hoje não, hoje eu aprendi a orar, eu vou buscar a tua presença, eu sei que o Senhor fala comigo. É diferente. Mas o nécio, que confia no dinheiro, confia no posto de trabalho, confia no governo, confia nos políticos, confia na justiça, confia em tudo, no seu braço, na força do seu braço, ele confia em tudo, menos em Deus. Mas quando ele vê tudo funcionando do jeito que ele confia, ele diz: não há Deus. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas vem a hora que a luta aparece, que o problema surge, muito maior do que ele. Tem uma hora que ele não sabe o que vai fazer.
Aí é onde ele conclui que não há Deus. Porque ele, vítima da situação, da circunstância ou da semeadura, é melhor para ele dizer: se Deus existisse, eu não estava assim. Se Deus existisse, eu não estava vivendo desse jeito. Porque a palavra do Senhor, aí ele começa a invocar: diz isso, diz aquilo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele começa a declarar versículos bíblicos que ele não usou na fartura, na colheita, para glorificar a Deus. Mas no momento que ele está em luta, ele diz que não há Deus. Ele para de orar. Se já não há Deus, deixa para lá. Veja, o versículo 2 começa com: Deus olhou dos céus para o Filho dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Entendimento e buscasse a Deus. E a palavra do Senhor lá nos Evangelhos diz que o nosso entendimento deve ser levado à obediência de Cristo. Mas Deus, ele olhou dos céus. Literalmente eu vejo Deus curvando assim, para olhar mais de perto e examinar melhor os homens e seus caminhos pecaminosos. Eu imagino isso. Deus, peraí, tem alguma coisa que não dá, deixa eu dar uma olhadinha. Ele olha assim, dá uma olhada e vê os caminhos que os homens estão escolhendo quando decidiram na sua mente, seu coração, alma e espírito, que não há Deus. Porque de um lado é destruição, do outro lado é morte, do outro lado é fome, do outro lado apostasia, é tudo. E o cara conclui o quê? Que era muito mais fácil dizer: tem alguém controlando isso, porque norte, sul, leste, oeste, acontecendo tudo isso, alguém determinou. Era mais fácil temer a Deus para falar dessas coisas do que virar as costas para ele e acusá-lo. Onde está Deus? Tudo é fruto dos caminhos dos ímpios, dos caminhos dos pecadores, dos caminhos maus. Eu tenho experiências na minha vida, desde que eu nasci, em que andei por caminhos que não eram caminhos de Deus. A minha consciência achava que não tinha mal algum. O meu coração dizia: que dano tem? Mas depois daquele caminho eu via e eu colhia amargos frutos. Por quê? Porque não há Deus. Estava dando tudo certo, por que parou? Porque não há Deus. Deus não está nem aí para mim. Eu já orei tanto, eu já falei tanto, eu já chorei tanto, e Deus não me responde. Uma coisa que o tema dessa reunião diz, que Deus procura na terra homens piedosos, e homens piedosos geralmente são humildes. E pessoas humildes não afrontam a Deus com seus pensamentos e palavras. Pessoas humildes o reconhecem como Senhor e Criador de todas as coisas. Pessoas humildes e piedosas oram com ações de graças, independente da situação que estão vivendo. Agora Deus, ele olhou dos céus e curvou-se para olhar mais de perto e examinar melhor os homens e seus caminhos ímpios. Agora veja o que ele viu. Ele viu se alguém tivesse entendimento, mas não tinha. Mas ele procurou: será que alguém tem entendimento? E o versículo diz que, algum tivesse entendimento e buscasse a Deus, para ver. Ele olhou se buscasse a Deus, se tinha alguém buscando a Deus. Ele viu que não tinha. Ele viu que todas as pessoas se desviaram. Quando é se desviar, não é porque você está num lugar e ali se fala de Deus, de Jesus e cultua, que você não é o desviado. Deus está falando de desviar na sua mente, coração, alma e espírito. Às vezes você está dentro da igreja, mas a sua mente não está, o seu entendimento não está cativo a Cristo. Você não consegue obedecer a Cristo. Você ouve o seu pastor, você ouve a palavra, você lê, você vai até meditar, mas as suas práticas não são conforme o entendimento que Cristo quer que você tenha. É normal, todo mundo faz isso. A igreja lá da Europa faz isso, do Japão faz isso, por que no Brasil não vão fazer? Não é sequer entendimento, não se busca conhecer a Deus e os propósitos de Deus.
se fizeram imundos. Deus viu que não havia quem fizesse o bem. Deus viu que não invocavam a Deus e que não havia temor. Engraçado, nós estamos em 2023, parece que essas coisas estão por aí também, né? Todos os dias nós vemos coisas que nós, há alguns anos atrás, nem em pensamento imaginaríamos que pudesse acontecer. Coisas terríveis. E as pessoas que não buscam a Deus acham que Deus não está vendo, que Deus não tem o seu juízo e que Deus não aplicará o juízo. Nós vamos ver isso, porque toda a palavra de Deus, que eu creio nela fielmente, relata casos de pessoas que experimentaram a ira de Deus, porque fizeram aquilo que não tinham que fazer, que não era o propósito de Deus fazer. E todas essas pessoas que interferem no plano de Deus com o coração iníquo, perverso, essas pessoas, não no céu, no dia do juízo, não, aqui, na terra, no seu país, passará por duras provas. Não estou profetizando. Bem quisera Deus que eu pudesse dizer: perdoa, livra, salva essa pessoa. Mas quando você entra num campo de afrontar a Deus, de dizer que Ele não existe, quando você diz que não quer que Deus tome parte na sua vida, que você está cansado de Deus, cansado de orar, que você não vê milagres, que Deus não está vivo, não opera, que Deus abandonou a terra, virou as costas e foi embora, quando você até mesmo diz que o inferno é aqui, cuidado com as suas palavras, porque Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, mas Ele não é injusto, e se tiver que aplicar a justiça nessa terra, Ele vai aplicar. Veja, é isso que Deus viu quando se inclinou. Pessoas agindo desta forma. Agora, o que Deus busca constantemente entre os homens? O que Deus está buscando? Eu trouxe aqui 4 versículos para tentar mostrar o que Deus busca constantemente entre os homens. Salmos 33, 13 e 14. Vamos ler Salmos 33, 13 e 14. Procure aí na tua palavra. Salmos 33. Abre aí. Você vai ver. Aqui não tem palavra que eu acho e penso. Aqui tem palavra de Deus. Olha aqui. 33, 13 e 14. O Senhor olha dos céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Então veja, o Salmo 53 falou sobre isso. E agora o Salmos 33 confirma isso. O Senhor olha dos céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla os moradores da terra. Você pensou que aquilo que você falou não foi ouvido? Você pensou que aquele caminho que você tomou ninguém descobriu? Você pensou que o que está oculto no seu coração Deus não vê? Repense, é o meu conselho. Salmo 69, 13. 69, 13 diz assim: aleluia. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me conforme a grandeza da tua misericórdia e a verdade da tua salvação. Veja, é desse tipo de homem. Quando eu falo homem, eu falo da humanidade, eu não estou falando de gênero. Mas Deus está buscando entre os homens um coração assim, uma atitude assim nossa, independente de certas coisas. A nossa responsabilidade, grava isso, a nossa responsabilidade
como embaixador de Cristo, como servo de Deus, como filho de Deus, é fazer a vontade de Deus. Ponto. Mas isso é obrigação minha, é responsabilidade minha. Seja o que for que você for fazer, você tem que fazer para a glória de Deus. E Deus tem que receber toda a honra, glória, louvor, majestade e poder. Você tem em si, como eu tenho em mim, aquilo tudo que eu e você precisamos para desempenhar um trabalho na sociedade, na comunidade, na igreja, na faculdade, no país, no outro país, na missão, seja onde for. Deus sabe os teus passos desde a eternidade. E você veio aqui para cumprir a vontade dele. Não se coloque no centro como aquele que dirige os seus passos. Não se coloque egocentricamente, achando que Deus fez tudo por você e para você. Deus, Ele nos deu a sua semelhança e sua imagem. Deus nos revestiu com o seu Espírito Santo. Deus nos deu o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós, porque tínhamos uma dívida impagável que só o sangue do justo podia pagar. Deus fez tudo isso e fez de forma imerecida para nós, porque nós não merecíamos. Então tudo que Deus fez, que você acha que você é importante, repense, porque Ele fez por graça, por amor, para nada te separar dele. Ele fez o possível e o impossível para trazer-nos a uma comunhão reconciliadora com Ele, em Cristo Jesus, mediante a fé. Então, a sua importância é essa, saber da responsabilidade que você tem como um ser que vive nessa terra, como um peregrino, um estrangeiro neste lugar, para você saber que a sua existência é para glorificar a Deus. Você é a glória da criação de Deus. Portanto, você deve glorificar o seu Criador na pessoa do seu unigênito Filho Jesus Cristo de Nazaré. Você tem obrigações, sim, legais, morais, éticas, pessoais, profissionais. Ótimo, excelente. Mas tudo que você faz com competência é pela unção de Deus sobre a sua vida. Tudo que você faz de bem ou para o bem, exalta Deus. E tudo que você faz de mal, você contraria Deus e atrai sobre si julgo, maldição, sentença, justiça, disciplina. E se for tão, até a ira de Deus. Repense sobre isso. Amém? Salmo 69:13, está aí o homem que Deus busca. Vamos falar de Jó. Jó 33:26 diz assim: deveras orará a Deus, que se agradará dele. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá sua justiça. Deus está buscando isso entre os homens. Um coração que sabe que Deus é Deus de justiça e que, se buscá-lo em oração, no tempo determinado por Ele, segundo a soberana vontade dEle, as coisas vão acontecer, tudo vai mudar. Mas o papel do homem sempre é esse: buscar em Deus direcionamento, sendo dependente das instruções de Deus. Porque nós não sabemos o que acontece a um pau diante do nosso nariz. Nós não entendemos o mundo espiritual. Nós não entendemos o trabalhar das forças espirituais favoráveis e contra nós. E ainda, muitas vezes, batemos no peito e dizemos: deixa comigo. Sendo que o único caminho é Jesus Cristo, a verdade e a vida é o Senhor, que nos conduz à salvação. E que Deus espera que nós, reconhecendo isso, levemos todo o nosso entendimento à obediência de Cristo Jesus, para que nós possamos viver tranquilamente nessa terra. Isaías 63 também fala sobre isso. Vamos abrir lá em Isaías 63, no versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor:
das benignidades do Senhor e dos muitos louvores do Senhor farei menção, conforme tudo quanto o Senhor nos fez, e da grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles consoante suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Isso é louvor pelas bênçãos passadas. Você, como eu, temos muitas coisas em que louvar e glorificar a Deus pelas coisas que Ele já fez, e tem feito, e continuará fazendo. Por isso não podemos apostatar, não podemos dizer não a Deus. Eu já clamei, eu já chorei, eu já fiz isso, fiz aquilo. Deus só vai responder quando você for piedoso e tiver um coração humilde diante dele, reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos um vermezinho de Jacó. No tocante a poder de realização, de transformação, o único caminho nosso, mediante a fé em Cristo Jesus, é orar, suplicar, clamar, mas orar. Não é batendo no peito, nem confiando no braço, nem na experiência da vida, nem nos conselhos. Não adianta. Só vamos ter respostas de Deus quando nós clamarmos a Ele com o coração contrito, quebrantado, humilde, com temor e reverência. Deus não é qualquer coisa ou qualquer um. Ele é Deus. Ele é Deus, e o seu Filho Jesus transmitiu isso de uma forma muito explícita, categórica, sem questionamentos, sem dúvida. Deixou um caminho aberto, se fez porta, rasgou o véu do templo. Agora você pode acessar a Deus, e você diz não a Deus porque Ele não te responde conforme os teus caprichos, a tua vontade. Eu sou infeliz. Todo aquele que se afasta de Deus é infeliz. É isso que Deus está buscando constantemente entre os homens: coração contrito, quebrantado, humilde, reverente, e que se lembre das coisas que Ele fez e tem feito. Aleluia. Todos se desviaram. Está lá no versículo 3: todos se desviaram. Ou seja, toda a raça humana se afastou de Deus e do caminho reto para andar por vias tortuosas. Isso é sinal de apostasia. Quando você fala não a Deus, não quero andar com Deus, já falei com Deus, estou na igreja há tanto tempo, já fiz jejum, já clamei, já subi um monte, já fiz tantas coisas e Deus não me respondeu. Quando você tem um coração amargurado, murmurador, questionador de Deus, ao invés de orar, clamar, suplicar o favor de Deus para que Ele se incline do seu trono e veja você orando, intercedendo por alguém, você está murmurando, perdendo tempo. Isso são ferramentas que te levam à apostasia. E a apostasia é a negação total de Deus. E isso é perigoso, porque o caminho disso nós sabemos qual é. Negar a existência de Deus é o princípio, é o primeiro passo para a apostasia completa. Vamos ver Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23. Romanos capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 21 a 23. Olha só. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Então veja, eu li 23 e 24 também. A apostasia completa é quando o homem se vê como Deus, fica se endeusando, se torna um egoísta, um egocêntrico, tudo gira em torno dele, em favor dele, para ele, com ele, sendo que a Escritura diz que tudo isso é para Jesus. Deus, por nos amar tanto e nos dar o livre
livre-arbítrio, ele percebe que a pessoa está nessa ciranda e fica esperando o clamor, porque ele pode intervir sim, quando ele quiser, porque aqueles que clamavam a Jesus por cura e libertação diziam: se quiseres, Jesus, serei curado. Então, de qualquer forma, Deus ali vendo, não é para você dizer não a Deus porque ele não agiu, mas é para você saber que Deus estando ali, você pode dizer: Deus, em nome de Jesus, se o Senhor quiser, o meu casamento está restaurado. Se o Senhor quiser, uma proposta de emprego chegará para mim. Se o Senhor quiser, eu serei curado dessa doença que a ciência diz que não tem cura. Deus, se o Senhor quiser, eu serei próspero, abençoado, conforme a vontade do Senhor. E tantas outras coisas. Mas Ele está presente e você diz não a Deus, porque olha como eu estou. Você tem a chance, a oportunidade em nome de Jesus de mudar a sorte da sua vida e você prefere dizer não a Deus. Ou você está tão tranquilo, sossegado com as posses que você adquiriu, que você descansa, come, bebe e alegra, esquecendo que você pode ser chamado numa noite dessas e tudo que você fez e conquistou fica para quem? Cuidado com a frustração. Aquele que perde a fé em Deus gradualmente acaba se afundando na vida depravada e pecaminosa. Não é de uma vez, por isso que as pessoas não voltam. A Bíblia diz que quando a pessoa é liberta, o Espírito Santo vem, transforma a vida da pessoa como se fosse uma casa, mantendo-a limpa, arrumada, conservada. Mas essa pessoa fala: não é bem isso que eu queria, está muito... não quero. Aí ela volta para lá praticar o pecado. Só que essa ação dá legalidade para 7 outros espíritos, além daquele, vir com tudo que ela quer. Então, se estava ruim antes, vai ficar 8 vezes pior, ou 7 vezes pior, porque aquele titular volta também. E a nossa vida, ela é assim. Você vai se afastando de Deus e as coisas paulatinamente, dia a dia, como uma gota no balde, vai vir um problema. Tudo bem, vou continuar afastado. Veio outra situação, ou não aconteceu problema, desgraça nenhuma, mas também não veio a bênção que você esperava. Mais uma gotinha, tá bom. Aí foi 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, pronto, acabou. E você, não se percebendo, se afundou na vida depravada e pecaminosa. Quando você se deu por conta, caramba, eu já passei por tudo isso, nossa, peraí, vou voltar. E glória a Deus se você toma essa decisão e tem tempo para isso. Versículo 3 diz assim: todos se desviaram e se fizeram imundos. É o resultado de se afastar de Deus e de desviar-se. Quando você está com Deus, tendo a consciência de Deus do teu lado, você não pratica certas coisas. Agora, quando você diz não a Deus, ninguém está me vendo, porque se estivesse me vendo, tinha resolvido isso, tinha resolvido aquilo. Aí você começa a praticar, a fazer coisas que você não fazia. Você muda até o jeito natural das coisas. Por quê? Porque você se torna longe de Deus. As suas vestes, que a gente chama de vestes espirituais, ao invés de estar lavada com um linho fino, com vestes de justiça e retidão, você carrega as marcas da injustiça, da falsidade, da mentira, das imundícias, e a sua veste vai se sujando cada vez mais. E olha a Deus para você e diz: é um imundo, não puro, não santo. Por quê? Porque você optou em afastar-se de Deus e se desviar. O que é desviar? Olha lá, está vindo um crente lá. Opa, deixa eu ir para lá. É uma ação de desviar. O Senhor está enviando socorro através de um crente para falar do seu amor, da salvação. Você foge. Você tem uma casa de Deus, uma denominação, onde a palavra do Senhor é pregada. Você passa em frente, e quando você não vê que vai passar em frente, você muda a calçada. Quando você diz não a Deus, ou que você tem um Deus na sua mente, totalmente
totalmente irreal, inconcebível, que te passaram desde a infância, que Deus é assim, pronto, você ali o considerou, fechou, não tem mais abertura, não tem mais liberdade, Deus é isso, pronto, você está cauterizado a sua mente, que Deus é aquilo, você não consegue ver outra forma de Deus, então você olha para a aparência e vê que aquilo tudo não é Deus. Por quê? Porque o Deus que você tem na sua mente não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que fala, que ouve, que estende a mão, que te socorre. Mas é o Deus que você tem a imaginação desde criança, com ensinos de que Deus não existe, de que Deus não tem poder, que você é o poderoso, que você é o que domina, que você é o que comanda. E na verdade não é isso. Começa a desviar-se e afastar de Deus, torna-se pecador, torna-se imundo e começa a praticar coisas inquestionáveis. No versículo 4, Deus pergunta: acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade? Claro que eles têm. O conhecimento aqui é o verdadeiro entendimento do temor do Senhor, o princípio da sabedoria, que está lá no Salmo 110. Se você abrir comigo, você vai ver. 111, 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, seu louvor permanece para sempre. Então veja, acaso não tem conhecimento? Olha, a coisa mais fácil de deduzir quando a pessoa não tem conhecimento é quando ele não sabe aquilo que ele está falando. Agora, quando a pessoa fala assim, ó, eu não creio em Deus, não acredito em Deus, por tabela ele está dizendo, Deus existe, só ele não crê. Quando ele fala assim, Deus não existe, ele está dizendo, ó, eu não creio em Deus, no Deus que você crê. Então você continue crendo e ele continue não crendo, mas Deus existe. Então não tem como uma pessoa dizer, essa história de Deus não existe. Não existe porque ele não crê. É a mesma coisa de eu falar, não, ali não tem uma porta. Tudo bem, mas eu estou vendo uma porta. Eu creio que ali tem uma porta. É uma questão, a porta existe. Se você acredita que a porta está ali ou não está, não é problema, mas assim são as pessoas. Então eles têm conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento traz um entendimento. E o entendimento que Deus se agrada é o temor a Ele. Não é um temor medo, eu estou falando com Deus, não é isso. Um temor, ele demonstra amor, reconhecimento, aceitação. Esse temor que Deus fala dele é de você saber se posicionar. Você está diante do Criador dos universos, galáxias, via-lácteas e tantas áreas que tem por aí que Deus criou. Da eternidade. Aleluia. Versículo 4, ele diz assim, eles não invocam a Deus. O solo da ausência de oração produz uma colheita de pecado e condenação. O solo da ausência de oração. Então veja bem, como é que está o seu coração? Eu não oro, eu não falo porque não há Deus, eu não acredito em Deus. Eu já pedi tanto pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu casamento, pelos meus filhos, e nunca Deus me respondeu. Então, este solo da ausência de oração a Deus, ele produz uma colheita de pecado e de condenação. Gálatas 6, olha só, Gálatas 6, versículos 7 e 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, com letra maiúscula do Espírito, ceifará a vida eterna. Que colheita você quer ter? De pecado e condenação ou de vida e salvação? É uma decisão sua.
Versículo 5 diz assim: confundiste, tu os confundiste. Olha só, tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Essa é a razão dos temores trazidos sobre os que se afastam de Deus. Esta é a razão dos temores trazidos sobre os que se afastam de Deus. Confusão. E não é o que estamos vendo? Não tem oração, não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não lê a palavra, não se alimenta, não fala com o Espírito, não anda em Espírito, não louva, não glorifica, ou seja, se afasta de Deus. Não glorifica a Deus, não exalta a Deus, não adora a Deus, não tem comunhão com Deus, não busca Deus, ou seja, não há Deus. A vida sem Deus, o que é? Caminho de pecado, destruição e morte, condenação e confusão. Você vai falar para uma pessoa assim e ela fica, não entendeu o que você está falando. Está tão confusa a mente dela porque ela se afastou de Deus, ela concluiu que não há Deus. A vida dela só tem solução se ela mesma tomar uma atitude radical. Eu não estou nem aí para as consequências, eu vou fazer o que me der na cabeça. A minha amiga, o meu amigo, o meu colega, o meu irmão, o meu primo passou por isso. Eles têm conselhos, fortalezas, sofismas, mentiras, tudo se apoia para poder tomar uma decisão sem preocupar as consequências, os danos que vai causar a outrem, a sua própria família e a sua própria vida. Por quê? Porque não há Deus. Na mente dela, no coração dela, é uma terra seca. Não consegue semear com piedade, humildade, temor, reverência diante de Deus. As suas orações de clamar: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, transforma o meu ser, salva a minha alma. A Bíblia relata que muitos homens, não é porque você ou eu estamos aqui hoje, mas antigamente tinha muitos homens que falavam: a minha alma está abatida, porque eles sentiam uma ausência de Deus. E o que eles faziam? Não há Deus. Não! Eles corriam para o seu lugar secreto, para o seu lugar oculto de oração, e ali clamavam: ó Senhor, a minha alma está abatida. Eles choravam na presença do Senhor, e Deus olhava e via um coração contrito, quebrantado, humilde, reverente, com temor, necessitando de um refúgio, de um esconderijo, de uma imunidade, de uma proteção, de uma vitória, de uma bênção, de uma cura, de uma libertação. Lembra que eu falei que Jesus, quando era abordado: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, ele falava: o que você quer que eu faça? Senhor, se quiseres eu serei curado, se quiseres eu serei liberto. Outros: só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É dessa confiança em Deus que Ele procura nos homens. Porque hoje pode ser que você não tenha limitação. Hoje pode ser que você esteja com a vida abastada, abundante, regalada. Hoje você pode estar, mas vai chegar um dia que você vai falar: e agora? O que o meu dinheiro compra? O que as minhas casas de aluguel traz? Olha onde eu estou. Vai chegar um dia que você vai até querer construir um palácio, como a gente viu uns anos atrás, uma pessoa que nem terminou uma casa lá no meio de Minas Gerais, lá uma casa, a gente viu lá, não terminou. Por quê? Porque o Senhor recolheu. E quem é que pode dizer: vou viver eternamente, como um homem, né, nesse corpo? Eu posso sair daqui agora e o Senhor me recolher ali. Como posso viver mais 50 anos? Mas seja de um jeito ou de outro, há Deus, existe Deus. E enquanto eu tiver fôlego de vida e Ele permitir, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou suplicar. E se Ele entender que não é do jeito que eu estou falando, o Espírito Santo vai transformar em gemidos inexprimíveis. E quando chegar lá diante do meu Rei Jesus, que está à direita do Pai na glória, a tradução vai ocorrer e o milagre vai vir. Quando vai vir? Eu não preciso saber. Eu sei por fé que vai vir. No tempo aprazível do Senhor vai chegar a resposta das minhas petições. E pode ser que a resposta não é a que eu esperava. 2 pontos. Pode ser muito melhor, porque os meus olhos não viram, nem meus ouvidos ouviram, nem subiu do coração que Deus tem preparado para mim.
ou pode ser contrária a mim, que eu não vou entender naquele momento, mas lá na frente eu vou ver que aquilo vai redundar em bênçãos, porque Deus me deu um livramento e eu escapo através disso. Agora, isso você só tem em oração, em comunhão, em busca. Aleluia! Essa é a razão dos temores trazidos, dos que se afastam de Deus. Confusão no entendimento. Não conseguem perceber a presença de Deus, o mover de Deus. Deus habita no meio do seu povo e se reserva o direito de vingança, quando não é temido devidamente. É aí que está o ponto e o X da questão. Tudo que eu falei até aqui, você acha que é balela, que não precisa prestar atenção, nem nada. É um direito seu. Mas eu quero dizer para você, Deus tem o direito de vingança quando não é temido devidamente. Não é uma ameaça, é Bíblia. E eu vou te mostrar. Hebreus, olha aí comigo. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Não estou te colocando medo não, tá? Longe de mim, eu quero te colocar gozo e alegria na alma e reflexão, para que você entenda que Deus é real, Deus existe. Deus é amor, mas é justiça também. Hebreus 10, 30 a 31 diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Medite nesse texto. Se você, por livre e espontânea vontade, não busca a Deus, porque você acredita que Ele não existe, não está por perto, não interfere, tudo bem. Mas medite nesse texto, porque de repente você pode estar sendo enquadrado em alguma coisa. Precisamos sempre nos lembrar que o Senhor Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Todas as vezes que formos orar ao Senhor, não é por medo dEle, mas é por conhecimento, sabendo que Ele pode nos abrigar, nos esconder, nos refugiar no dia mau. Ele pode nos sustentar mediante uma crise, Ele pode trazer fartura na escassez, Deus pode dar estratégias, Deus pode liberar um monte de coisa retida, Deus pode dar ordens ao inimigo para não te atacar, Ele pode te cercar com os seus anjos, com as espadas nuas na mão. Deus pode fazer infinitas coisas que a gente nem imagina, mas é importante você saber que Deus, Ele é real, e Ele habita no meio do seu povo, e dele ninguém zomba. Olha só, Ele é o nosso refúgio. Salmos 46, um pouquinho antes aí, volta aí. Salmos 46, 13, diz assim: Salmos 46, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Salmos 46 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos ler agora o Salmo 108, 13. 108, 13. Diz assim, em Deus faremos proezas, pois Ele esmagará com os pés os nossos inimigos. Ele é o nosso socorro bem presente. Salmo 124. Salmo 124, 8. Diz assim, aleluia. Salmo 124, 8. Estou terminando já. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. 124, 8. E tem um texto aqui que eu quero que também você, quando puder, medite nele, porque é um texto maravilhoso, e eu creio em nome de Jesus que esse texto falará muito forte ao seu coração. Está lá no capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 13 e 14. Olha só o que diz. Versículo 13 a 14.
A apresentação de Esther. Quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo que desejava levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, ela entrava e pela manhã voltava à segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se este a desejasse e fosse chamada pelo nome. Vou continuar lendo. Aleluia, glória a Deus. Chegando, pois, a vez de Esther, filho de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha de comparecer à presença do rei, ela não pediu coisa alguma, senão o que lhe sugeriu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançava graça aos olhos de todos quanto a viam. Muito bem. Olha o que diz. Ao tomar conhecimento, no versículo 22, ao tomar conhecimento disso, Mardoqueu informou a rainha Esther, a qual contou o rei em nome do Mardoqueu. Feitas as investigações e comprovada a veracidade do complô, os dois envolvidos foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Veja bem, Esther capítulo 6, versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para pedir a execução de Mardoqueu na forca que tinha preparado para ele. Veja, continuando, o próprio livro de Esther, capítulo 8, versículo 3. Falou mais Esther perante o rei e lançou-se aos pés, chorando e suplicando que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, tinha intentado contra os judeus. O rei estendeu para Esther seu cetro de ouro. Então Esther se levantou perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, se achei graça diante dele, este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas de Amã, filho de Amedata, o Agagita. Escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha geração? Veja bem, eu estou lendo todos esses textos aqui para dizer para você que Mardoqueu, ele orientou a rainha Esther para que clamasse e pedisse ao rei Assuero para que revogasse as ordens de extermínio do seu povo, que o Amã tinha até preparado uma forca para enforcar Mardoqueu. Aqui, nesse texto, nós podemos ver, e todo o livro fala mais ou menos sobre isso no final, que o inimigo ele está sempre procurando destruir as pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, que têm uma vida justa, reta, humilde, simples, do bem. E ela, como rainha, estava confortavelmente, porque ela era rainha. Ela podia simplesmente dizer: eu não estou nem aí. Mas Mardoqueu lembra ela que se aquele decreto de Amã o rei aprovasse, ela, como judia, também ia sofrer as consequências como o povo judeu. É uma história linda, mas depois você lê. E eu fecho aqui a palavra do Senhor, porque eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você ache que as suas orações, por não ser respondidas, não há Deus. Talvez você ache que as suas orações, por não terem a resposta imediata, não há Deus. Talvez você ache que você é tão pequeno, que você não conhece nada de Deus, que você não sabe nada de Bíblia, que você não tem essa expertise para chegar diante de Deus e Deus te ouvir. Talvez você se sinta diferente, não merecedor.
não merecedora da atenção de Deus. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Quando Jesus, com seu corpo, morto naquela cruz, pagou a dívida por toda a humanidade, ele abriu uma porta que só um homem, uma vez por ano, podia entrar para falar com Deus, que era o sumo sacerdote. E ali, com aquele véu do templo se rasgando, ele disse: agora qualquer um, com o coração contrito, humilde e quebrantado, com temor, chegar diante de Deus para o reverenciar, Deus o ouvirá. E mais, talvez você pense que a oração ela é individual, ainda que feita por uma pessoa apenas, no momento do secreto, do oculto ou de comunhão e intimidade com Deus. Eu digo para você, ela não é só individual, ela pode ser pessoal, pode ser individual no fazer, mas ela abrange uma coletividade muito grande. Ela abrange em primeira mão a sua família, ela abrange a sua parentela, ela abrange os seus amigos, ela abrange a sua nova família em Deus, os irmãos em Cristo, ela abrange a nação que você mora, o país, o estado, a cidade, o município, a viela, a casa, o seu vizinho. O que nós temos que fazer é simplesmente apresentar a Deus aquilo que está no nosso coração e que nós desejamos, ainda que certos ou errados em pedir certas coisas, mas nós não podemos perder essa comunhão com Deus, porque a existência de Deus, a comunhão de Deus fortalece em nós o seu poder de transformar e mudar as coisas, porque você orando, praticando, como se fosse treinando, uma hora você vai ficar tão bom naquilo que vai ser a sua prática diária, a sua rotina, você vai se ver orando sem estar naquele lugar que você determinava para isso. E a consequência aqui, que ia pegar toda uma nação e ser aniquilada por causa da intervenção de Esther, aquilo tudo foi quebrado, anulado, cancelado. Então a tua oração ela é importante. Não deixe de orar pelo seu semelhante, pelo seu próximo, e principalmente os mais próximos. Por mais que você não goste daquela pessoa, ou aquela pessoa tenha te feito um mal, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos entender que as pessoas são tão vítimas como eu e você somos, mas que elas também precisam aprender, como eu e você já aprendeu, que há um caminho, o caminho da oração, no nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele diz: tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu farei. Ele não mente. O problema é que eu farei, quando ele diz, ele não está falando eu farei instantaneamente, imediatamente. É no tempo dele. E com certeza ele vai avaliar todas as situações, e quando vê no seu coração um desejo de semear uma presença de Deus, uma intimidade com Deus e não um afastamento, ele virá e fará morada e habitará em você. A grande questão é: eu vou orar para quê? Para ter comunhão com Deus, não para pedir, para agradecer a Deus, não para ter mais. Você vai orar para quê? Para Deus fazer uma obra na sua vida, para Deus atingir, tocar na pessoa que você quer que se salve. Eu vou orar para quê? Para que os casamentos sejam restaurados, os empregos restaurados, o pão de cada dia chegue à mesa, que haja abundância de dias de saúde. Eu vou orar para quê? Para que Deus nos guarde, nos abrigue, nos refugie na sombra das tuas mãos e nos torne imunes e isentos a todos os males visíveis e invisíveis, micros ou macros, pequenos ou grandes, naturais ou espirituais. Eu poderia te elencar aqui vários motivos para orar. E um deles é esse. Eu vou orar para quê? Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele tem bons conselhos. Porque Ele toma pela minha mão. Porque Ele é santo. Porque Ele me ama. Porque eu amo estar na presença dEle. Porque Ele nos deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Porque Ele nos deu o penhor do Evangelho, da salvação, que é o Espírito Santo, que hoje habita em nós. Está disponível.
Louvado seja Deus. Então, motivos para orar não faltam. Não deixe de orar. Não deixe de buscar Deus. Não deixe a apostasia tomar o lugar do seu coração. Não se desvie do Senhor Deus. Busque-o em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu louvo e glorifico o Senhor por esse tempo, a tua presença, por essa palavra, Senhor Deus. Que ela dê fruto a 30, 60, 100 por um no coração de todos aqueles que a ouvirem. E que o teu nome, mais uma vez, Pai, seja exaltado, bendito, engrandecido e glorificado em toda a terra, hoje e sempre, em nome do teu Santo Filho. Amém. Graças a Deus. Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.